Pegue a sua Bíblia. Abra ela em Mateus, capítulo 7, verso de número 13. Se você achou, fala glória a Deus. Se você não achou, você fala estudo bíblico, terça-feira, 19h30. Se você está sem Bíblia, fala misericórdia da minha vida. Vamos colocar no pé? Vamos ler o verso 13 e o verso 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Abra sua Bíblia também, Deuteronômio, capítulo 30, verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e que nos faça ouvir para que cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar para que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje como por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar ao teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Pai, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco na tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe mais uma vez, porque a tua palavra é a verdade, a tua verdade liberta, transforma, edifica. Por isso, nós consagramos o nosso coração a ti, em nome de Jesus. Pode se sentar, queridos. Esses textos que nós lemos, e quando você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai sempre descobrir que existe uma questão dupla. Sempre vai haver uma escolha para você. Nessa noite eu quero falar sobre isso. As escolhas que você faz. Porque nós vimos na virada do ano, nós tratamos a questão de: se quiserdes me ouvires, comereis o melhor dessa terra. A palavra querer significa tratar de obter, e ouvir significa obedecer, ou ouvir com atenção para obedecer. E eu disse para vocês nessa oportunidade que o sucesso do ano de 2019 depende do quanto você está disposto a investir naquilo que você quer e naquilo que o Senhor Deus tem para você. Eu quero pensar com você nesta noite sobre essa questão de que 90% da sua vida depende exclusivamente daquilo que você escolhe.
Todo tempo você tem que escolher. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9, o versículo 16 e 17, você vai ver que Deus cria o mundo, cria a terra, cria tudo, coloca o homem no jardim, pede para que ele escolha o nome dos animais, e aí ele diz assim: olha, no meio do jardim, tudo que tem no jardim você pode comer, mas tem uma árvore no jardim que você não pode comer, porque se você comer, certamente morrerás. Não são poucas as vezes que eu já escutei na minha caminhada pastoral, dando aulas em seminários, e as pessoas pensam assim: não, mas por que Deus me deu livre-arbítrio? Eu queria que Deus me tirasse o livre-arbítrio. Eu não queria ter o poder de escolher, eu queria que as coisas fossem simples. Aí outros dizem assim: por que Deus não matou o diabo? Por que Deus permitiu que o diabo existisse? Ou por que quando Deus colocou o homem no jardim, Ele permitiu que o homem tivesse acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal? A questão aqui, humanamente falando, quando o homem quer fugir da responsabilidade, obviamente ele mata a liberdade. Existe uma questãozinha que você já deve ter ouvido falar sobre livre-arbítrio. Você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você tem domínio próprio, vontade própria, direção própria, livre-arbítrio. Isso significa que você é uma pessoa, você tem caráter, você tem moral, você tem sentimentos, pensamentos, capacidade de entender, discernir, compreender. E é isso que faz você semelhante a Deus. E as pessoas às vezes esquecem que liberdade gera responsabilidade, e responsabilidade gera consequências. Às vezes as pessoas falam: olha, o fulano foi para o inferno, Deus mandou para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, Deus não manda ninguém para o céu. É você exercendo o teu livre-arbítrio que escolhe qual é o caminho, qual é a rota que você vai traçar. É necessário você entender que durante todo o tempo da sua vida você vai ter que fazer escolhas. Deus assim permitiu. É por isso que existe todo o tempo da sua história, da sua vida, situações em que você vai ter que decidir. Você escolhe a roupa que você veste, você escolhe a cidade que você mora, você escolhe o que você vai escolher constantemente, e as tuas escolhas vão gerar responsabilidades, e essas responsabilidades geram consequências, e nós temos um péssimo hábito, uma péssima atitude de querermos culpar a Deus por absolutamente tudo que acontece, sendo que na verdade 90 ou mais de 90% das nossas situações e circunstâncias acontecem exatamente porque a gente é livre para escolher. Você escolhe, foi você que escolheu, e você escolhe, e automaticamente você também colhe as consequências das suas escolhas. Nós estamos orando, jejuando 40 dias, buscando o Senhor, e buscando intimidade com Deus, e buscando a presença de Deus por um único motivo: você precisa ouvir Deus, porque Deus conhece o teu futuro, Deus conhece o teu presente, Deus conhece o teu passado, e não tem ninguém mais competente para te falar quais são as suas decisões ou orientar você nas suas decisões. Deus nunca vai tomar decisão por você, nunca. Deus sempre fala para você, constantemente Deus orienta a nossa vida, mas Deus nunca toma a sua decisão. Por quê? Porque a decisão é sua, é inerente da sua natureza e é inerente daquilo que Deus te deu quando Ele te criou. Você decide e, consequentemente, você colhe as consequências. Eu queria compreender isso da forma como eu entendo hoje, há 30, 40 anos atrás. Eu queria poder compreender o que eu entendo hoje, aos 47 anos, sobre o quanto as nossas escolhas interferem na nossa vida. É importante nessa noite você abrir o teu coração para entender
essa questão de quanto às escolhas. Olha, desde sempre você vai escolher, desde o dia que você nascer até o dia que você morrer, você vai escolher e você vai escolher. E por causa disso, e só por causa disso, isso tinha que ter um espaço no teu coração muito sério. Porque nós às vezes não pensamos sobre essa questão do que a palavra de Deus deixa tão claro. Eis que põe diante de vós o caminho do bem e o caminho do mal. Eis que põe diante de vós a vida e a morte. Eis que põe diante de vós a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eis que põe diante de vós o caminho apertado e o caminho espaçoso. Eis que põe diante de vós, e você tem que entender que é você que toma a decisão. O diabo não tem o poder que as pessoas acham que ele tem. Ninguém pode violar o seu livre-arbítrio. Nem Deus viola o seu livre-arbítrio. Todo poderoso Deus não viola o teu livre-arbítrio. Por isso que você é o único responsável pelas tuas escolhas. E é necessário isso trazer dentro de nós temor. E de você parar para pensar que você não pode tomar decisões tão sérias, que envolvem coisas tão graves e consequências que duram para sempre. O teu casamento, os teus filhos, os teus negócios. Meu irmão, existem decisões que você toma que afetam completamente o teu universo. Mas infelizmente a maioria das pessoas não compreende. Não é tão simples como escolher uma roupa. Por exemplo, hoje eu sentei aqui e dei risada, eu estou com meia marrom. Aí você fala, pastor, por que eu estou de meia marrom? Porque lá em casa, no meu quarto, ela parecia de outra cor. Estou daltônico mesmo. Fiz uma escolha, escolhi a meia. Aí no Claridade aqui eu descobri que a meia é marrom. Fiz uma escolha, fiquei olhando e falei, rapaz, olha só que coisa esquisita. Se alguém reparou, vai falar, mas o pastor está doido. Está de roupa preta, calça preta, usando meia marrom. Fiz uma escolha. Mas essa escolha não afeta nada. Escolhi a meia errada. O que mudou? Nada. Simplesmente está feio. Mas não mudou nada. A cor da camisa, se eu ia usar cinza, ou se eu ia usar branca, ou se a mistura que eu vou comer, existem escolhas que a gente faz que a gente não pensa, porque não vai mudar nada. O que vai mudar se você vai comer frango ou carne, bife ou carne de panela? Não muda nada. Algumas coisas que você escolhe são muito simples, outras não. Mas eu gostaria nessa noite que você parasse para pensar sobre isso. As escolhas que nós fazemos. Presta atenção em uma coisa. Existe um físico inglês chamado Isaac Newton. Ele escreveu uma tese sobre a lei do movimento. Nós sabemos que Deus deu ao homem sabedoria, capacidade, e eu creio que de alguma forma Deus dá essa ciência para os homens para poder nos ajudar a pensar sobre essa questão das escolhas. Hoje eu estava pedalando de manhã, mais um news, e nós estávamos conversando na pedalada sobre as descidas e subidas. Na hora que você desce, é refrigério, de repente você sobe, e aí toda vez que você desce tem que subir, toda vez que você sobe tem que descer, e como é gostoso descer, e nós conversando nessas questões, sobre essa questão. E é necessário, eu pensando nisso, fiquei pensando nessa questão, né? Aí você fala, pastor, o que tem a ver a lei do movimento com a mensagem? Você vai entender. Isaac Newton, ele escreve, eu não vou dar aula disso para você, tá? Eu só quero que você acompanhe a minha raciocínio. Quando ele estuda sobre a questão do movimento, ele desenvolve 3 leis. A lei da inércia, a lei da dinâmica e a lei da ação e reação. A lei da inércia diz que todo corpo em movimento retilíneo, uniforme ou em repouso
tende a continuar em seu estado até que alguma coisa o altere. Entendeu? Inércia. Por que Deus permite tantas coisas na vida da gente? Porque você não pode ficar inerte na vida. Deus, pessoas, situações, circunstâncias vão mover você. As coisas que Deus permite na sua vida é exatamente para tirar você de um estado de inércia. E essa é uma questão que você precisa compreender. Vai acontecer alguma coisa na sua vida que vai pôr você em movimento. Deus não vai permitir você ficar parado. Deus não permite que você fique inerte. Vai acontecer de um jeito ou de outro, situações e circunstâncias que vão pôr você em movimento, porque você sabe muito bem que tudo que fica parado morre. Água parada fica lodo, pântano. O mar morto é morto porque ele para. E tudo que para perde a função, perde o sentido. A segunda lei de Newton diz que é dinâmica. A lei da dinâmica. Isso significa que o corpo que estava inerte, quando ele sofre uma ação, uma outra força, ele se movimenta, ele começa a acelerar, ele começa a se movimentar. Tá bom? Então, esse mover, essa força vai resultar em um movimento que vai te empurrar para frente, e a força resultante pode ser a consequência de diversas forças, diversos estímulos que resultem nesse movimento que vai gerar uma aceleração. Você precisa de estímulo. Por isso você está aqui. É por isso que você tem igreja, tem pastor, tem pessoas, amigos e coisas que vão fazer você se movimentar e vão fazer você crescer e agir e agir. E aí um corpo sob a ação de uma força adquire aceleração. Agora vai chegar no que eu queria. A terceira lei de Newton sobre a lei do movimento chama a lei da ação e reação. Toda ação gera uma reação. E tem uma coisa que eu só descobri depois de muitos anos. A vida, o mundo e Deus reagem mais a você do que age. A sua vida de forma geral, de uma forma bem ampla, é mais reação do que necessariamente ação. Se me buscares, se me obedeceres, se me ouvires, se escolheres, se. Então você vai vendo que Deus vai te falando e vai esperando de você uma decisão, uma escolha que vai pôr você em movimento. E toda ação que você faz gera uma consequência, que gera uma reação. Agora tem uma coisa importante. A reação será da mesma intensidade, do mesmo valor, em direção oposta àquilo que você fizer. Se você jogar uma bola na parede, ela vai voltar para você com a mesma velocidade e com a mesma força. Presta atenção numa coisa. O que você faz, volta para você. Todas as suas ações vão gerar reações, vão gerar consequências. Tudo que você fizer vai gerar uma reação que tem a mesma intensidade e a mesma aceleração, podendo aumentar, dependendo. Então é necessário para a gente entender que a escolha que você faz gera uma ação, e essa ação gera uma reação. Só que nós não pensamos nisso antes, nós só pensamos nisso depois. Por que Deus? Senhor, por que Senhor? Por que Senhor? Nós acabamos de ler: eis que põe diante de vós o caminho do bem e o caminho do mal, a vida e a morte, a porta estreita e a porta larga.
viva e para que haja longevidade e para que você não se prejudique, porque você vai colher a reação da ação que você fizer. Ah, se eu soubesse disso do jeito que eu sei hoje. Nós precisamos pensar. Toda escolha que você faz terá uma consequência. Toda escolha que você faz terá uma consequência da mesma intensidade e valor na sua vida emocional, na sua vida física, na sua vida espiritual. Tudo depende das suas escolhas, que vão gerar uma consequência, que vai gerar um movimento, que vai levar você a um destino e a um propósito. Infelizmente, a maioria das pessoas não pensam assim. As pessoas colocam só as consequências em Deus, não a escolha. Oxalá nós tivéssemos um entendimento de que é melhor colocar a escolha do que a consequência. Porque nós vamos escolhendo, e tomando decisões, e vamos deixando assim: eu escolho e eu decido, porém eu não quero a consequência. Você precisa entender que a consequência não depende de Deus. A consequência é a reação da ação das suas escolhas. Se você escolher bem, com certeza você vai colher o benefício disso. Se eu ficar, hoje eu estava pedalando, nós pedalamos hoje 40 e poucos quilômetros, dá um tempo razoável. E aí você vai pensando, né? Entre um pedal e outro, né? Movimento, né? A força do pedal gera uma ação, que gera uma reação, que coloca a bicicleta em movimento. Aí quando a gente desce, a bicicleta pega velocidade, é tão suave, mas de repente você está subindo, e aí a vida é assim, né? Descidas e subidas, problemas, situações, circunstâncias que colocam você em movimento, que faz você escolher. Pastor, mas por que disso, pastor? Por que Deus não simplificou as coisas? Por que Deus não arrancou de mim o livre-arbítrio? Por que Deus me permite escolher? Porque há em Deus uma proposta muito maior do que você imagina. É a questão de você ouvir e obedecer. Por que Deus permitiu Adão e Eva comer da árvore? Porque existe uma metáfora. A árvore da vida era Jesus. Por que, pastor, que nós escolhemos ou não pensamos? Então, essa é a questão. É por isso que nós estamos aqui. Por que nós não ponderamos com uma seriedade muito grande sobre as escolhas que nós fazemos? A hora, o momento, as coisas, pessoas, situações, circunstâncias. Nós precisamos entender que as nossas escolhas vão determinar uma reação. Presta atenção, 2019 começando, pastor. Olha, eu tenho 360 dias, é isso? Não, né? Hoje é que dia mesmo? Dia 6. Temos aí 359 dias ainda. Presta atenção. O resultado de 2019, dando continuidade à pregação da virada do ano, vai depender das tuas escolhas. Não terceiriza isso para ninguém, não projeta os seus problemas e as suas falhas para ninguém, não culpe ninguém pelas suas escolhas, é você. Presta atenção, todo mundo é avisado por Deus, todos são avisados por Deus. Deus sempre fala, é o pai, é a mãe, é um amigo, é o irmão, é o profeta, é a palavra, é o Espírito Santo. Deus sempre fala para você: não vá por aí, não faça isso. Mas Deus nunca vai te impedir. Por quê? Porque exercer o teu livre-arbítrio faz parte da sua história e da sua essência. Por exemplo,
nós tínhamos 3 regimentos de anjos no céu. Um comandado por Lúcifer, um comandado por Gabriel e o outro comandado por Miguel. Quando Lúcifer se envaideceu e se rebelou contra Deus, a Bíblia diz que nenhum dos seus poderes foi arrancado dele. Ele era um agente moral livre com capacidade de decidir. A diferença entre os anjos e os homens é que nós somos uma raça e os anjos são criações individuais de Deus. Mas eles são como nós, agentes morais, com capacidade de interação, capacidade de decisão. Ele se rebela e, obviamente, todo o regimento de Lúcifer se rebela contra Deus porque eles queriam criar um céu deles. A Bíblia diz que eles não deixaram de ser anjos, eles não perderam os seus poderes, mas a Bíblia diz que um fogo brotou dentro deles e consumiu toda a glória deles. Por isso que todo demônio é feio. Eu já vi demônios, são horríveis, todo deformados, distorcidos. Continuam com os seus poderes, mas não tem mais a glória de Deus. Aí, quando eu estou no seminário, quando chega nessa matéria, todo mundo quer falar: pastor, e os anjos que não se rebelaram? Os anjos que não se rebelaram ganhou de Deus um dom da impecabilidade. Quando eles não se rebelaram diante da oportunidade que eles tinham de se rebelar, Deus os presenteou com a impecabilidade. Os anjos que hoje estão lá não podem mais pecar porque ganharam de Deus um presente. Talvez se Adão e Eva tivessem escolhido a árvore da vida, isso também teria acontecido com a gente. Toda escolha que nós tomamos vai gerar, toda ação que você tem vai gerar uma reação, querido. Toda escolha que você faz vai gerar algo na sua vida. Se você comer demais, você vai engordar. Se você engordar, vai ter gordura no veio, daqui a pouco você tem um problema. Diabetes, pressão, coração, blá 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 blá. Nós sabemos disso, eu sei disso, você sabe disso. É uma questão de decisão, de escolha. Aí você vai falar: pastor, qual que é o problema? A inércia. Eu fiquei 20 e poucos anos em inércia. Saí do exército, nunca mais fiz nada. Aí, aos 130 quilos, eu falei: bom, eu tenho 2 opções: mudar ou uma força mover o meu coração. Presta atenção como é que Deus faz. Eu estava insatisfeito com a minha saúde. Aí um dia o Rubinho me ligou e falou: pastor, vamos pedalar? Apesar que o Rubinho parou de pedalar, né? Mas ele foi um instrumento. Eu estava orando a Deus e falei: rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. Ele falou: vamos pedalar? Eu falei: rapaz, vamos, mas eu não tenho bicicleta. Ele falou: eu te dou uma de presente. Aí nós compramos uma bicicleta. Comecei a pedalar, mas levando o trem meio, mais por lazer do que necessariamente por exercício. Depois um outro irmão me deu uma outra bicicleta, trocou, peguei uma outra bicicleta. Continuei pedalando. Aí veio o Nilson, veio os outros irmãos, Alexandre e companhia, que nós temos hoje um pessoal que pedala com a gente. Fui fazer um curso, Paulo, minha mulher. Deus falou de maneira muito clara: cuida da sua saúde, porque você vai ter problemas para fazer a minha obra. Muito sério, Deus falou. Quando a gente está no auge da nossa vida, 45, 50 anos, não tem saúde para nada. Aí foi juntando um monte de coisa, mas eu quero que você entenda: inércia, dinâmica, ação e reação. Movimento que vai levar você a uma escolha. O que você vai escolher? Eu estou dando um exemplo muito simples da minha vida de exercício. Nossa, pastor, como o senhor emagreceu? Nossa, pastor, como o senhor está bonito? Pastor, olha como é que é o ser humano. Tem gente que me ama, não vai falar que eu estava feio, né? Vai ajudando. Teve um irmão que chegou em mim e falou: pastor, nossa, como o senhor está bonito agora. O
senhor estava assim, ó, 2x4. Carinhosamente ela estava dizendo, o senhor estava barrigudo. Presta atenção numa coisa. Quando é que você vai mudar? Quando você quiser. Eu estou falando da minha vida física, do meu exercício. E o resto? E as outras coisas que envolvem a minha vida e a sua vida? Quando é que você vai? Quando é que uma força vai movimentar você, vai mover você? Quando é que você vai entrar na dinâmica de Deus, no movimento de Deus? E o mais importante, quando é que você vai entender que todo o movimento de Deus na sua vida vai levar você a uma escolha? Porque eu estou fazendo toda essa explanação para chegar aqui. Você precisa entrar no movimento de Deus. E Deus vai permitir uma série de coisas que vai colocar você numa dinâmica, que vai levar você a um movimento, uma aceleração, e que vai levar você a escolhas. E aqui que está o grande problema. Quando você começa a se mover em Deus, e quando você começa a sofrer a ação de Deus, uma força de Deus que vai movimentar você, você tem que estar preparado para tomar decisões. Porque as decisões que você tomar vão afetar tudo na sua vida. Por exemplo, eu me casei com 23 anos. Já me arrependi 23 vezes. Por quê? Casamento não é bom? Não, casamento é bom. Mas não aos 23 anos. Se eu pudesse começar de novo, eu me casaria com 30. No mínimo. Entende ou não? Decisões que a gente toma porque a gente acha, porque a gente pensa, porque a gente imagina. Não, são coisas que são muito sérias. Ter um filho. Irmãos, quando você escolhe ter um filho, muda tudo na sua vida. Estudar. Por exemplo, esse ano, os 365 dias vão passar de qualquer jeito, tá? Se você ficar inerte no seu lugar sem fazer nada, o ano vai passar. Se você entrar na dinâmica de Deus e se movimentar e fazer escolhas sábias em Deus, o ano vai passar. Tudo vai acontecer, os dias vão passar. E você tem que fazer escolhas. Presta atenção nisso. O ano de 2019 vai ser uma grande bênção ou não, se você entender que você tem que fazer escolhas, que você precisa entrar no movimento, na dinâmica do Senhor, e que você precisa estar apto a tomar decisões. Que vão gerar responsabilidades, que vão gerar consequências. Entende isso? Sim ou não? E de quem é a culpa? De quem é a culpa? Sua. Fala minha. Quem escolhe? Eu. Ah, pastor, mas as pessoas podem me influenciar. Sim. Elas podem te influenciar. Deus pode te influenciar. O diabo pode te influenciar, pessoas podem te influenciar, a mídia pode te influenciar, a palavra de Deus pode te influenciar, um amigo pode te influenciar. Mas de quem é a decisão? Sua. Quem escolheu? Eu. Então você precisa entender que quando você vai tomar uma decisão, você precisa orar muito e ponderar muito sobre aonde que esta minha escolha vai desencadear. Se você não entender isso, você vai cair lá em Deuteronômio. Nós acabamos de ler. Lembra-te que eu propus para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você sabe por que a Bíblia é chamada de espada de dois gumes? Porque a Bíblia, quando você prega ela para alguém, a mesma palavra que te salva é a mesma palavra que te condena.
Quando você prega para uma pessoa e fala do amor de Deus para alguém, e se aquela pessoa não quiser a salvação, ela automaticamente está condenada. Porque o conhecimento traz libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abra sua Bíblia em Josué 24, verso 15. Vamos ler o 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, o que é isso? Escolha. Escolha. Romanos capítulo 2, verso 6. Romanos capítulo 2, verso 6 ao 8. Mas segundo a tua, o verso 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, e a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ezequiel capítulo 18, verso de número 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. A casa de Israel, diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morrerias, ó casa de Israel? Porque não tendo prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus: portanto, convertei-vos e vivei. Deuteronômio capítulo 11. Verso 26. Eis que hoje eu proponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviados do caminho que hoje vos ordeno, para seguir os outros deuses que não conheceis. Aí você fala: pastor, mas Deus pode amaldiçoar alguém? Não. É isso que muita gente não entende. Então do que Deus está falando? A maldição é a ação do mal na sua vida, quando você escolhe errado. Toda vez que você escolher errado, você vai sofrer a ação do mal. É necessário nós entendermos isso. Nós poderíamos ler aqui centenas, dezenas de passagens bíblicas onde Deus deixa muito claro para você: cuidado com o que você escolhe. Você que é solteiro, presta atenção. Cuidado com o seu marido, cuidado com a sua mulher, que você escolhe. Você pode comprar uma bênção, ou você pode comprar um carvão molhado que você vai ter que soprar a vida inteira até pegar fogo. Cuidado com as suas escolhas. Você vai casar? Você já analisou tudo?
Cuidado. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com o que você escolhe. Porque o que você escolhe vai gerar uma reação sobre a sua própria vida. Na mesma intensidade e valor que você agir. Mateus 7. Vamos ler o 13 e o 14. Depois nós vamos ler o 16 e 17. Olha o que diz aqui. Deus colocando mais uma vez diante de nós a porta estreita e a porta larga. O caminho apertado e o caminho espaçoso. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Versículo 20, o versículo 16. Não, perdão. 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Escolha. Você vai edificar a sua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, ou você vai edificar a tua casa sobre a areia, que são os seus sentimentos, pensamentos e tantas outras coisas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. 2 fundamentos: rocha, areia. Aonde que você vai edificar a tua casa? Você precisa escolher. A tua casa vai estar edificada onde? Qual é a porta que você vai entrar? Aquele porta estreita, caminho apertado, porta larga, caminho espaçoso. Salvação, perdição. A Bíblia diz lá em Deuteronômio: eis que põe diante de vós a vida e a morte. O que você quer? Eu quero vida, então entra pela vida. Não, pastor, eu quero a morte, então entra pela morte. A quem que você vai servir? A que deuses você vai servir? Se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor, mas sirva de todo o teu coração. Quando eu servia ao diabo, eu servia ao diabo. Durante 22 anos eu servi ao diabo. Nunca fui de Deus. O dia que eu me converti, eu nunca mais servi ao diabo. Se é para você servir a Deus, sirva a Deus. Se é para você servir o mundo, o diabo, sirva o mundo e o diabo. O povo de Israel estava lá adorando a Deus de manhã, Baal à tarde, de manhã a Deus, e ele chegou lá em Elisa e falou assim: presta atenção, se Baal é Deus, sirva a Baal, mas se o Senhor é Deus, sirva a Deus. Para de ficar cocheando em dois pensamentos. Escolhe o que você quer. E saiba que as consequências serão a única responsabilidade sua. Se você não quer trabalhar, você sabe que vai ter consequência, você não vai ter dinheiro. Se você não quer estudar, você sabe que vai ter consequência. Tudo que você fizer vai ter uma consequência. Você precisa sair desse culto hoje, pelo menos pensando nisso. As minhas escolhas vão gerar consequências.
permitir que ninguém fique inerte. Vai acontecer alguma coisa na tua vida que vai empurrar você, porque você não pode parar. Escolhe. Pensa. Pensa, irmão. Pense em tudo antes de você decidir do que você vai fazer. Começou lá no Éden assim e vai terminar até Apocalipse. Escolhe o caminho, escolhe a porta, escolhe o marido, escolhe o filho. Um dia me falaram assim: pastor, você não acredita que Deus tem uma mulher específica para mim? Um rapaz, né? Eu falei: rapaz, o único homem que Deus escolheu mulher para ele, deu um B.O. lascado, e quando o bicho pegou, Adão falou: a mulher que tu me destes me enganou e eu uni. Resumindo, depois daquele dia, Deus nunca mais escolheu mulher para ninguém. Você escolhe, não vem cair. Escolhe, irmão. Toma suas decisões. Um dia um rapaz queria abrir uma empresa. Ele é construtor. Um engenheiro chamou ele para abrir uma empresa. Aí ele veio aqui: pastor, eu recebi uma proposta muito boa. Eu falei: não, eu vou ganhar muito bem. Eu falei: e aí? Aí eu fui perguntando as decisões e tal, e realmente financeiramente era. Eu falei: mas qual é a fé do rapaz que te chamou para a sociedade? Ele professa uma outra fé. Eu falei: então vamos lá, abre um escritório, vamos fazer um culto de consagração ao Senhor. Aí você fala: pastor Júlio, o senhor vai lá consagrar a Deus? Eu vou. Aí eu chego lá, pego um óleo, oro, Senhor abençoa, santifica. Aí o camarada professa uma outra fé, e aí ele vai fazer o quê? Vai chamar lá o sacerdote dele, e vai fazer a consagração segundo a fé dele. Entendi. Falei: e aí, o que você escolhe? Não dá certo, né? E não. Eu tenho um primo meu que é evangélico, cristão, a mulher dele é testemunha de Jeová. A mulher não deixa ele levar, eles têm 2 filhos, a mulher não deixa ele levar as crianças para a igreja porque ela é testemunha de Jeová. E ele não deixa ela levar as crianças para o salão do reino, porque ela não deixa levar para a igreja, então também não vai para o salão. Aí, olha o acordo. Eles tomaram uma decisão: quando as crianças crescerem, aí elas vão escolher. Por quê? Porque eles fizeram uma escolha errada e equivocada. Nós temos que pensar sobre essa questão. Presta atenção que eu quero encerrar aqui. Durante todo o tempo você vai ter que escolher. Hoje, antes de você dormir, você vai ter que escolher. Amanhã de manhã você vai ter que escolher. Coisas muito simples, como a roupa que você vai usar, a comida que você vai comer, qual o caminho que você vai para o trabalho. Existem algumas escolhas que você vai tomar que não vão mudar nada na sua vida. Mas preste atenção. Eu quero que você saia daqui com isso no seu coração. Todo tempo você vai ter que escolher. Mas pense nisso. Existem escolhas que mudam a sua vida, mudam a tua história, mudam. Eu já me prejudiquei demais por decisões que eu tomei com raiva, ou alegre demais, ou por confiar demais, ou por acreditar demais, e aí você vai tomando decisões e depois você descobre. Preste atenção no que eu vou te falar, da parte de Deus.
Eis que eu ponho diante de vós a vida, a morte, a bênção, a maldição, porta estreita, porta larga, árvore da vida, árvore do bem e do mal, homem, mulher, casamento, negócios, trabalho, saúde, tudo escolhe. Você entendeu? Escolhe. E se você escolher errado, toma um copo d'água, abraça a responsabilidade, a consequência e aprenda com essa escolha, para que você saiba que toda escolha que você tiver vai gerar uma consequência. Meu pai me falava desde criança, me fala até hoje não precisa mais, mas quando eu era pequeno ele falava muito para mim isso. Ele falava assim: você paga para aprender. Às vezes você toma algumas decisões equivocadas e toma paulada, porque na verdade Deus permite isso para que você aprenda a escolher certo. Toda vez que eu tomo algum prejuízo em algum negócio, alguma coisa, eu lembro dessa frase do meu pai: você paga para aprender. Toda ação que você tem gera uma reação e gera uma consequência, e quando as consequências vierem, você não tem o direito de reclamar com ninguém, a não ser com você mesmo. Não transfira para ninguém a sua escolha, você escolheu. Não, mas o fulano falou para mim. Não, você tem a decisão, é você que toma a última. Irmãos, todo mundo pode falar para você, mas é você que toma a decisão. E não adianta você chegar depois e falar assim: ó, o fulano ou a ciclano. Não, é você que toma a decisão. E a consequência é exclusividade sua. Amém? Pastor, por que você está pregando isso? Porque Deus mandou. Então, se Deus está falando com você: ah, pastor, eu estava aqui, cheguei no culto, perguntei para Deus, eu tenho decisões a tomar. Então preste atenção e guarde essa palavra. Cuidado com as suas escolhas. Eu tinha uma outra mensagem para pregar, mas Deus mudou a mensagem. Então eu já aprendi com Deus nos meus anos de pregação. Deus sempre, quando muda a mensagem, é porque Ele quer falar com alguém que não era para vir, mas veio. Chegou aqui, aí Deus mudou a mensagem para falar para você: cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as tuas escolhas, porque elas terão consequências. Depois, pastor, eu vou orar, pedir para Deus reverter a consequência. Tudo bem, pode dar certo, tá? Eu não vou falar para você que é um erro, que uma escolha errada vai gerar uma situação que você não vai ter consequência. Não, você pode até conseguir corrigir. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui e vou orar aqui. Vale a pena? O sofrimento que às vezes você vai passar, o preço que você vai pagar por uma escolha errada, vale a pena? Por isso, fica com a palavra, edifica a tua vida, a tua casa na palavra, fica com o que a palavra de Deus diz para você. Ah, pastor, eu vou casar, eu vou namorar, eu vou casar com um ímpio, e depois eu vou orar a Deus e clamar a Deus para Deus converter ele. É possível que ele se converta ou não. E se não converter? Escolhe com sabedoria, escolhe com discernimento, pensa um pouco, não tome decisões baseadas nos seus sentimentos apenas. A Bíblia diz que o teu coração é enganoso e corrupto. Tome decisões fundamentadas na palavra. Me perguntaram assim: pastor Júlio, por que o senhor, dia 2 já começou os 40 dias de jejum? Porque tem muitas decisões e decisões muito sérias que envolvem esta igreja para esse ano. E é por isso que nós já estamos orando e jejuando, porque existem muitas coisas sérias para serem decididas. E coisas que não podem ser decididas no sentimento humano. Aprende isso comigo. Se você puder aprender só uma coisa, aprende isso. Ore a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento.
Comida passa, dinheiro passa, casa passa, saúde passa, tudo passa. Mas a palavra do Senhor nunca vai passar e ela vai permanecer para sempre. Vamos ficar de pé?